noite, meus irmãos. Vamos iniciar nossa reunião, lembrando os irmãos para verificarem os celulares, colocar no modo silencioso, desligados. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, aos nossos guias, instrutores espirituais, agradecendo a eles pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pelas tuas misericórdias em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os ensinamentos de Jesus, nos explicando a respeito da lei de Deus, nos mostrando a lei de evolução e progresso. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos e reflexões, nós temos o capítulo 11 do Evangelho, 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Amar o Próximo como a si mesmo. E os nossos estudos se referem ao item 2, que consta o seguinte ensinamento de Jesus: fazei aos homens tudo o que quererá que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. São Mateus capítulo 7, versos 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. São Lucas capítulo 6, versos 31. Conjugado com essa lição, nós temos a questão 875 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado a eles: como se pode definir a justiça? Eles responderam: a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Letra A. Aí foi feita uma outra pergunta em cima deles: que é que determina esses direitos? E eles responderam: duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado tais leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, as imperfeitas, consagram os mesmos direitos que os da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, acorde com a justiça de Deus que os homens prescrevem.
Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Essas são as lições que vamos estudar nessa noite. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, cada parágrafo, cada sentença, cada expressão ou palavra dita por Jesus representa uma enormidade de conceitos, conhecimento e luz. A nossa mente ainda tão presa às coisas materiais, as coisas às quais os nossos sentidos ainda necessitam tocar para melhor compreensão do que vemos ou ouvimos, sente uma grande dificuldade em assimilar a grandeza, a magnitude que nos revelam as palavras do nosso querido Mestre Jesus. A máxima, amar no próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem, é a expressão maior e mais completa da caridade. Ela é a regra áurea de todos os cristãos. Em qualquer parte do mundo, qualquer cristão já ouviu falar nisso. Em torno dessa regra circulam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Porém, a maioria dos cristãos ainda não conseguiu dar o primeiro passo para que ela revele toda a sua grandeza, esquecidos de que Jesus nos pede tão somente, nesse princípio ético, demonstrações vivas de nossos corações em atos de bondade e de amor. É primordial a ação, ou seja, compreender melhor o que devemos agir, correspondendo ao apoio dessa regra maior, o amor ao próximo. É buscando naqueles que, em nome de Deus, em nome de Jesus, o Mestre por excelência, nos enviam a pureza primitiva, os ensinamentos da Boa Nova, que vamos encontrar no Espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, nos falando pela psicografia de Francisco Cândido Xavier sobre a regra de ajudar, ou seja, como devemos fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Como sabemos, são lições que chegam até nós, vinda dos arquivos da espiritualidade superior, para nos ensinar e esclarecer. Leio Lúcio nos conta no livro Jesus no Lar que João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia os ensinos de Jesus, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes. Ao que o amigo divino respondeu em voz clara e firme: João, se procuras uma regra
de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente do deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Ou seja, João, pergunta a Jesus o que ele precisava fazer para ajudar as outras pessoas e ser bem visto como um homem de bem. Jesus disse a ele: João, se quiser ser amado, ame o seu próximo como você gostaria de ser amado. Respeite os outros, seja prudente e não se isole daqueles que convivem com você. Você sabe que o que tira a sua paz e conhece suas faltas e débitos perante Deus. Então, se você quer viver em paz, conviva com as outras pessoas sem ofensas e agressões. E Jesus continuou falando com ele: lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis de resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa os olhos às pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Abstém-se das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha e ainda mesmo, diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando, embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros no mundo. A tristeza improdutiva que apenas sabe lastimar-se nunca foi útil à humanidade necessitada de bom ânimo. Usa cordialmente a chave luminosa do sorriso fraterno com o gesto espontâneo de bondade. Podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faz o possível para ser pontual e não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que não te seja atribuído uma falsa importância. Agradece a todos os benefícios da estrada,
respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente do trigo que fornece o grão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procede de Deus, nosso Pai, atravessem o seu coração em favor do círculo de luta em que vives. E amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, entretanto, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos que nos cercam. Não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre divino respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite, meio luz. Vejam bem, meus irmãos, o que Jesus falou no final, né? Que a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. E Emmanuel nos explica isso no livro Pão Nosso, numa lição intitulada Boa Vontade, em que ele comenta prudentemente as palavras de Paulo: vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios 5,15. Então, Emmanuel, comentando essas palavras de Paulo, nos fala: a boa vontade descobre o trabalho, ou seja, a boa vontade, estimulando o interesse, facilita a execução das tarefas, levando à compreensão da vida e o valor do trabalho. O trabalho opera a renovação, ou seja, o trabalho gerando renovação do indivíduo, mostra que ele tem valor na sociedade. Renovação encontra o bem. A renovação, seja ela pessoal ou espiritual, busca trazer algo novo, melhorando o que já existe e levando elevando ao bem-estar o propósito do significado da vida. Emmanuel nos fala também: o bem revela o espírito de serviço, ou seja, é o conceito do bem revelando o espírito de serviço. O espírito de serviço sugere que a prática do bem seja em ações ou intenções. É uma manifestação do desejo de servir ao próximo e contribuir positivamente na sociedade. O espírito de serviço alcança a compreensão, ou seja, o espírito de serviço alcança a capacidade de compreender e entender o verdadeiro objetivo da criação. A compreensão ganha humildade. Através da compreensão, a pessoa se torna humilde e menos arrogante. Aí o Emmanuel também nos fala: a humildade conquista o amor, ou seja, a prática da humildade envolve modéstia, respeito e reconhecimento da própria limitação. Este é o caminho eficaz para atrair o amor e construir relacionamentos saudáveis.
Emmanuel continua nos explicando. O amor gera renúncia, ou seja, o significado do amor gera renúncia é que o amor verdadeiro implica em abrir mão de desejos pessoais nas preferências em favor do bem-estar ou felicidade de outra pessoa. A renúncia atinge a luz. Quando a renúncia atinge a luz, a renúncia significando um ato de entrega a uma força superior ou a um propósito maior, onde a luz ilumina a fé e o conhecimento superior. Emmanuel continua nos falando. A luz realiza o aprimoramento próprio. Quando a luz produz o aprimoramento próprio, é a luz iluminando o conhecimento e fazendo a nossa transformação interior. O aprimoramento próprio santifica o homem. A santificação do homem é o desenvolvimento pessoal, levando a uma vida plena, feliz e santificada. O homem santificado converte o mundo para Deus. Ou seja, é o poder que o homem adquire, depois de santificado, de influenciar positivamente aqueles a seu redor, levando-os a uma maior aproximação com Deus. E Emmanuel termina nos falando. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Ou seja, nessa lição, Emmanuel nos mostra a capacidade da boa vontade de ajudar e contribuir para o progresso da humanidade. Meus irmãos, a vida terrena é a mais bela oportunidade que o espírito encarnado pode receber. Sábio não é aquele que possui muitos diplomas, mas aquele que vive o seu papel com consciência tranquila e caminha ao sol ou na chuva, quer no frio ou no calor, vento ou calmaria, levando consigo a paz e a serenidade. Então, através da lição, nós chegamos à conclusão que todo o nosso aprendizado na Terra visa o domínio do amor, sentimento por excelência, do qual os instintos e as sensações são fases embrionárias. Quanto mais rapidamente vencermos essas fases, mais cedo compreenderemos e vivenciaremos a lei de amor que nos liga a todos como irmãos, filho de um Pai misericordioso, bom e justo, que deseja a nossa paz e a nossa felicidade. É por isso que os espíritos superiores nos esclarecem que será Deus quem retribuirá aquele que durante a sua peregrinação humana viver submisso às suas leis de amor e caridade. A simples aceitação de dogmas religiosos, ou então a submissão a essa ou aquela crença, não garante o nosso acesso ao reino dos céus. O que garante a nossa entrada nos planos superiores é possuirmos qualidades que nos transformem em criaturas virtuosas, pois seremos avaliados de acordo com a nossa convivência com o próximo.
Portanto, a justiça divina e o julgamento de cada criatura se baseia no trabalho do que ela faz de útil no círculo social em que vive, e não por frequentar essa ou aquela igreja. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Meus irmãos, boa noite a todos. Nós hoje temos como tema o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evandro trouxe para nós, e inclusive uma lição muito linda do livro Jesus no Lar. E temos como tema também a questão 875 do Livro dos Espíritos, que está no capítulo 11 também, na parte terceira do Livro dos Espíritos, onde Kardec e os espíritos superiores colocam para nós as leis morais, nesse capítulo 11, na parte terceira do livro. E hoje nós vamos estudar da lei de justiça, de amor e de caridade. Eu vou procurar ter um pouquinho mais na questão 875. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: como se pode definir a justiça? Então vamos entender. Para que haja justiça, é necessário que haja relacionamento. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre relacionamento. E a Luciana citou isso aqui na terça-feira passada. Nós temos ali o ensinamento de Jesus, que fala do relacionamento do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo e do homem para com seus semelhantes. A justiça entra nesse processo. Então, Kardec pergunta aos espíritos superiores como podemos definir a justiça. O que é a justiça? E eles responderam: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, a justiça é quando nós respeitamos o direito do outro. Bom, Kardec, como sempre, com todo o seu bom senso, ele nunca deixava uma resposta vaga. Ele ia profundamente naquela questão. Então, ele faz, na mesma pergunta, uma outra pergunta no item A. O que é que determina esses direitos? Justiça é respeitar o direito dos seus semelhantes. Mas o que determina para nós o direito do nosso semelhante? O que é direito? Ou até mesmo o direito nosso. O que determina isso? Então, os espíritos superiores nos disseram o seguinte: nós temos duas coisas que determinam o direito humano. Uma é a lei humana. A lei humana determina os direitos do homem. A lei humana, por quê? Porque nós somos criaturas que fomos criados para viver juntos. Nós não somos indivíduos solitários. Nós necessitamos um do outro. Como nos diz Emmanuel, em todo o universo há uma interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Exemplo, simples. Quando eu faço o meu projeto para reencarnar, se eu não tiver aqui na Terra uma mãezinha e um paizinho para tecer
uma veste para mim, não tem como eu vir. Então, para vir à Terra, reencarnar e ter uma nova oportunidade, eu preciso de 2 seres humanos. O primeiro banho que eu tomo, geralmente é minha mãezinha que me dá, ou a enfermeira no hospital. O último banho que eu tomar antes de desencarnar, alguém vai me dar, porque eu não vou conseguir tomar banho sozinho. Então, em todos os sentidos, se nós pararmos um pouquinho e fizermos uma reflexão verdadeira e honesta, nós vamos perceber que nós dependemos um do outro. E é por isso que uma das leis de Deus é a lei de sociedade. Nós fomos criados para viver em grupos. Então, para que possamos viver em grupo, em paz, é necessário que formemos leis, determinemos leis. O homem, então, determina leis para as relações do homem com o homem, da sociedade. As relações sociais são determinadas por leis humanas. Agora, vamos pensar um pouquinho. Como ser humano, nós estamos numa jornada evolutiva. Se nós estamos numa jornada evolutiva, nós trazemos conosco ainda imperfeições. Estamos aprendendo, somos aprendizes da evolução. Se somos imperfeitos, então as leis que construímos ainda são imperfeitas. E por elas serem imperfeitas, elas são mutáveis de acordo com o clarear das luzes. O que significa isso? Quanto mais surge conhecimento na nossa vida, quanto mais desenvolvemos o nosso intelecto e quanto mais desenvolvemos a nossa moral, mais luzes teremos, mais ideias diferentes teremos. A nossa visão de mundo muda. E a lei humana muda também no tempo e no espaço. E os espíritos superiores, então, vêm nos dar o exemplo. Veja, tendo os homens formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Então, as nossas leis humanas, elas mudam de acordo com o engrandecimento da compreensão, da nossa maturidade. Quanto mais aprendemos, mais vamos modificando o nosso modo de ver a vida. E aí eles continuam: vede se hoje as vossas leis, aliás, ainda imperfeitas, porque nós ainda estamos numa jornada de aprendizado. O próprio Cristo nos deu esse alerta: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, rudimentares em tudo. Mas Deus nos ama tanto que Ele coloca em nós seus atributos, em forma de centelhas. Vamos transformar essas centelhas pequenininhas em sementes. Então Deus colocou sementinha dos seus próprios atributos. Por isso, nós, com toda a imperfeição nossa, nós trazemos conosco os atributos do Pai, para que, através da nossa força de vontade, do nosso esforço próprio, nós vamos fazendo paulatinamente, vagarosamente, o desabrochar dessas sementinhas, até um dia nos tornar perfeitos. Uma perfeição relativa, porque nós não seremos perfeitos como o Pai,
o Pai é único. Então, nós não chegaremos a ser perfeito como Ele é, mas teremos a perfeição relativa. Esse trabalho é vagaroso? Depende demais do nosso esforço. Então, se nós temos o atributo divino, um dos atributos do Pai é a justiça. Nós estamos encarnados pela justiça do Pai. Justiça envolvida pelo amor, pela caridade do Pai para conosco, que ao invés de nos julgar num determinado local para sofrer as consequências das nossas semeaduras, Ele nos traz de volta um novo corpo para iniciarmos uma nova semeadura. Então, essa justiça que há no Pai, há também em nós. E tanto há que quando acontece algo meio fora de foco, a primeira coisa que nós falamos mas isso é injusto. E isso é uma injustiça. E como é que nós sabemos disso? É porque em nós já existe o germezinho da justiça divina. Por isso é que nós sabemos o que que há injustiça em determinados momentos. Muito bem. Continua então dizendo os espíritos superiores: vede se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as leis da Idade Média. A Idade Média, eu não tenho muita certeza, mas o início dela, eu acho que é o século V até o século XV. Minha enciclopédia está ali, sentadinho. Então, esse tempo que vai do século V ao século XV foi denominado Idade Média. Nessa época, havia também agrupamentos, havia sociedade, foram formuladas leis humanas, dando ali direitos aos homens, para que pudesse haver o quê? Relacionamento, né? Então, essas leis é que determinavam as relações sociais daquela época. Hoje, para nós, quando nós estudamos a Idade Média, nós achamos as leis já antiquadas, que não caberia mais entre nós, do século XXI, e até mesmo monstruosas, que para nós hoje já, com uma maturidade maior espiritual, com uma maturidade maior intelectual, nós hoje já temos um conhecimento diferente. Para nós não serviria mais aquelas leis. Mas naquele tempo, como nos diz os espíritos superiores, elas eram justas e naturais. Tudo aquilo que acontecia naquele tempo era justo, porque era assim que o povo conhecia, era assim que eles viviam. A maturidade espiritual deles, daquela época, aceitavam aquelas leis. Por isso é que a lei humana é mutável, ela muda. E continua os espíritos superiores dizendo para nós: nem sempre, pois, está de acordo ou está em harmonia com a justiça divina o direito que os homens prescrevem. Por quê? Porque a justiça divina é perfeita e nós ainda não somos perfeitos. Então, as nossas leis são criadas de acordo com a nossa capacidade de entender a vida, com o nosso olhar, com o nosso sentimento de agora. Então, eles continuam dizendo assim: ademais, o direito criado por essas leis regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. O
O que nós aprendemos aqui nessa casa? Onde está escrita as leis divinas? Na consciência do homem. Então, muitas coisas particulares nossas, o que rege, o que regula é a nossa consciência. E aí, meus irmãos, vem a segunda coisa que determina os direitos do homem, a lei natural. A lei natural, nós vamos encontrar sobre ela aqui no início do capítulo 1 da lei divina ou natural, questão 614. O que se deve entender por lei natural? Pergunta Kardec aos espíritos superiores. E eles nos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Então, as leis divinas também regem, determinam os nossos direitos. Então, na questão, e vamos entender melhor ainda, a lei divina foi criada por Deus, certo? Muito bem, Deus é perfeito. Deus é o ser mais perfeito que existe. É a inteligência suprema, criadora de todas as coisas. Então, as suas leis são perfeitíssimas como Ele. As leis naturais são imutáveis, elas não mudam. Elas foram criadas, continuam sendo e continuará sendo para sempre, eternamente, porque elas são imutáveis, como o próprio Pai que as criou. Então há uma diferença muito grande, enorme, entre essas duas coisas, que determinam o direito do homem, entre a lei humana e a lei divina. Muito bem. Aí nós vamos lá na questão 876 para entender melhor a lei natural. Kardec, então, diz assim para os espíritos superiores: bom, já que nós entendemos na questão 875 o que é lei humana, vamos agora entender o que é lei natural. Então ele diz assim: posto de parte ou posto de lado o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E aí os espíritos superiores vêm e respondem para nós: disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos. Nós queremos os nossos direitos, nós exigimos o nosso direito. E o século XXI existem muitas exigências de muitos direitos. Esse é um direito nosso. Isso já está inscrito na nossa consciência, no nosso coração. Deus escreveu, nos deu essa regra verdadeira da justiça. Cada um de nós deseja ver respeitados os nossos direitos. Na incerteza, então, eu sei que eu quero que o meu direito seja respeitado, mas com relação ao meu próximo, se eu tenho ainda um pouco de incerteza, os espíritos superiores me dizem assim: na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante numa determinada circunstância, trate o homem
de saber como quereria que com ele procedessem em circunstâncias idênticas. Então, o que eu vou fazer com o Sérgio? Então, eu vou ter que me colocar no lugar dele. Eu vou ter que estar no lugar dele para receber o que eu terei que dar para ele. Jesus, então, fala comigo assim, olha, faça ao Sérgio o que você gostaria que o Sérgio fizesse a você. Essa é a regra da justiça pela lei natural. É nos colocar no lugar dos nossos semelhantes. Como eu vou reagir perante aquilo que vai ser vindo em minha direção? Na mesma circunstância. O meu próximo me magoou, me ofendeu. Como é que eu vou respondê-lo? Então, antes de fazer isso, eu tenho que me colocar no lugar dele. Mas e aí? O que eu gostaria de receber de volta? E aí continua os espíritos superiores nos ensinando aqui. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. E aí nós vamos lá na questão 877 do Livro dos Espíritos, fechando aqui o ensinamento da noite. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Eu tenho obrigação com meus grupos, onde eu vivo? Sociedade não é só no processo amplo, né? Todos nós, não. Nós temos vários grupinhos formando sociedade. A família é uma sociedade, pequenininha, miudinho. Às vezes 2 pessoas só, mas ali se forma uma sociedade. O trabalho é uma sociedade onde estamos, onde há relacionamentos entre os homens. É um grupo. E há a amplitude da sociedade, da civilização, onde todos, né, convivemos. Então, se temos a necessidade de viver em sociedade, temos obrigações especiais também com a sociedade? É a pergunta. E aí eles respondem, certo, ou seja, sim. E a primeira de todas as obrigações especiais é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. É a base da justiça. É o que nós vemos lá Kardec perguntando. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos do outro. E aí continuam os nossos amigos espirituais dizendo: aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias, ou seja, de retaliação, de vinganças, e essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga, ou seja, concede, dá ao homem direitos, mas impõe deveres recíprocos. E aí nós pegamos uma passagem de Leon Denis no livro Depois da Morte, onde ele fala tão bonito sobre o dever. Ele diz assim, olha, o dever é o conjunto das instruções da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nos relacionamentos com seus semelhantes e com o universo inteiro.
E para que a gente possa trazer um exemplo aqui, né, exemplificar aqui, eu trouxe uma lição também do livro Jesus no Lar. Quando o Evandro falou comigo que pegou uma lição do livro Jesus no Lar, me deu um frio na espinha, porque eu falei, meu Deus, é a mesma que eu peguei, né? Mas não é não, viu, gente? É outra. O livro Jesus no Lar é um complexo de tanta coisa boa, ou seja, a gente pode considerar uma arca do tesouro. E aí nós achamos uma lição lindíssima que vai nos falar no capítulo 10 sobre a história de um juiz reformado. Nós sabemos que nem tudo que aconteceu com Jesus aqui na Terra foi registrado nos livros sagrados. Muito do que aconteceu com ele, muito do que ele vivenciou entre nós, está escrito, mas lá no plano espiritual. Então, o irmão Neio Lúcio nos envia essa parábola de Jesus, que é maravilhosa também, e que nós vamos compreender melhor sobre a justiça. Conta-nos Neio Lúcio que numa determinada tarde em que Jesus trabalhava ali o seu ministério e levava a palavra tão bonita àquele povo, juntamente com seus discípulos, ele trabalhou muito essa parte em que nós devemos ter muita cautela em julgar o nosso semelhante, em fazer justiça, em usar de uma forma inadequada ao julgar o semelhante. E os discípulos ficaram muito impressionados com aquilo ali, com aquela passagem, com aquele ensinamento de Jesus. E chegando em casa à noite, na casa de Pedro, reuniram-se, assim à tardinha, entrando já à noite, eles se reuniam para estudar, para conversar, para falar sobre aquilo que Jesus tinha para trazer para eles. E aquela noite a conversa foi em torno dessa passagem, do cautela no julgamento. E aí, Mateus, com muita lealdade, ou seja, com muita honestidade, Mateus disse assim, gente, mas é muito difícil não criticar. Porque a todo instante, nós que somos pessoas que já adquirimos algum conhecimento, somos chamados a emitir pareceres, não é? Na posição em que nós nos encontramos, constantemente um amigo, um familiar que chega para nos pedir opiniões sobre determinado assunto, né? Do dia a dia. E André também, né, concordou ali muito franco, dizendo, não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Jesus então ficou observando ali cada um dos seus discípulos, fez um comentáriozinho sobre o julgamento, e Jesus então, pedindo a palavra, começou a contar uma pequena história, que de pequena não tem nada, viu, gente? Porque as parábolas que nós achamos são pequenininhas, são tesouros imensos, com grande cabedal de ensinamento, que Jesus sempre trouxe para nós. Então Jesus, antes de começar a sua história, ele diz assim, olha, realmente o homem algum poderá cumprir a sua tarefa aqui na terra, os seus compromissos, né? Sem vigiar no caminho por onde ele passa os princípios de retidão. Então, o que Jesus queria dizer? Nós precisamos aprender a ser honestos, retos naquilo que fazemos, né? Trazer em nós inteireza de caráter, sermos responsáveis pelas nossas atividades. Sim, é necessário que nós ajamos assim. Porque muitas vezes a gente tem o hábito de falar, não, eu sou aquela que fala a verdade, não vou deixar de falar a verdade. Mas a verdade não pode ser falada
dessa forma. É preciso que a gente tenha muito cuidado, porque nem toda verdade que a gente fala é verdade verdadeira, né? Que nós ainda estamos num grau evolutivo que não sabemos ainda a verdade verdadeira, só Deus. Então, Jesus diz assim, olha, todavia é necessário não inclinar o nosso espírito aos delírios, às extravagâncias ou falta de lucidez, né, do sentimento. Então, quando você vai opinar alguma coisa, você tem que pensar primeiro. Nós não podemos nos deixar levar pela falta de lucidez, de bom senso. É preciso que analisemos bem antes de opinar sobre algum assunto. E aí Jesus diz assim, para não sermos vitimados por nós mesmos. Porque quando você fala algo, você passa uma sentença para você mesmo. É a lei de causa e efeito. E aí ele continua, o rigor responde ao rigor. Então, se eu opino com rigor, eu vou receber o rigor de volta. Se eu respondo com paciência, o que eu vou receber? Paciência. A bondade responde à bondade. Então, é necessário que não esqueçamos nunca que tudo que fazemos e que sai de nós para a vida é uma sementinha. E que essa sementinha, se não for revestida com amor e com caridade, a nossa justiça vai ser devolvida para nós no mesmo grau. E a história vai nos falar sobre isso. Conta-nos Jesus que naquele tempo em que o povo hebreu, né, Israel, vivia sob o governo dos grandes juízes, existia entre eles um juiz severo e violento. Numa destacada cidade daquele povo escolhido. Escolhido porque era um povo que acreditava no Deus único, no verdadeiro Deus, né? E ele então, esse juiz, imprimiu o terror e a crueldade em todos os funcionários que estavam sob a sua orientação. Então ele deu poderes, ele delegou aos seus funcionários a forma que deveriam agir dentro daquelas leis criadas por ele, pelo homem. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, a lei humana, criou ordens tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados. Edificou, ou seja, mandou fazer muitos cárceres e inventou variados instrumentos de tortura. O povo, asfixiado, preso por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se for um rebanho de bravios animais. Eles deveriam trabalhar, descansar e adorar o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões com pesadas multas de toda espécie. Ou seja, perderam a liberdade, que é uma lei divina. Não é? Deus criou a lei de liberdade para o homem. Se bem mandava aquele juiz, melhor agia os seus subordinados, cheio de natural malvadez. Assim foi que certa noite, dirigindo o magistrado, o juiz, alta noite à casa de um filho enfermo, ele foi aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas que estavam bêbados e inconscientes, e que o conduziram a uma prisão que ele mesmo, o juiz, havia inaugurado semana antes.
Não adiantou nada ele falar o nome, mostrar as suas honrosas condecorações, os seus distintivos, porque foi tomado por um terrível ladrão, pelos homens bêbados e inconscientes, foi espancado sem piedade, afirmando ali aquelas sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele mesmo. Somente no dia imediato foi desfeito aquele equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. É o que Jesus alertou no início, né? O bom senso no julgamento. O legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a criaturas brutalizadas e ignorantes, e percebeu também que a justiça construtiva e santificante não é aquela que vinga, não é aquela que faz retaliações, mas sim é aquela que retifica, que corrige, ajudando e educando na preservação do reinado de amor entre os homens. Significa o quê? A justiça precisa andar de braços dados com o amor e com a caridade. Justiça sem amor é vingança. E aí continua Jesus dizendo: e desde aquele momento singular na vida do juiz, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz, então reformado, embora prosseguisse atento às suas funções, conseguia honesto, trabalhador dentro da função dele, que era de fazer justiça, sim, mas agora ele ergueu sobre aquele tribunal que antes era para retaliações aos erros, ele ergue o que? Em benefício de todo, um coração de pai compreensivo e amoroso, que é o que o Pai faz conosco. Quando nós erramos muito, fazemos sementeiras difíceis aqui, chegamos ao plano espiritual, o Pai nos devolve aí um novo corpo, para que a gente possa reiniciar, como diz o Chico. Eu não posso ir lá atrás e corrigir o que eu fiz, mas eu posso começar um novo começo agora, uma nova semeadura agora. Ele então se transformou nesse Pai compreensivo e amoroso. Então, meus irmãos, essa é a lição sobre a justiça, de como nós precisamos ter cuidado. Justiça é respeitar o direito dos nossos semelhantes, é nos colocar no lugar do outro quando vamos tomar qualquer atitude em relação àquele outro. E que Jesus então nos abençoe, nos fortaleça sempre durante a nossa jornada, que é uma jornada muito bonita, essa longa estrada da vida, e que vai nos desenvolvendo e crescendo, e que nós vamos desenvolvendo essas sementinhas que o Pai colocou em nós, e até que um dia façamos resplandecer todas elas em nós. Jesus abençoe a todos e acompanhe. Meus irmãos, terminados os comentários, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Pedimos ao nosso irmão Euler que nos faça a prece. Senhor Jesus, nosso amigo querido, todos os momentos, nós elevamos os pensamentos até vós, mais uma vez em gratidão às bênçãos sob a forma do esclarecimento que o vosso Evangelho nos traz, que recebemos nessa noite.
que essas bênçãos se multipliquem em nossas vidas, seja aqui nessa casa, seja nos nossos lares, onde quer que nos encontremos, que possamos, Senhor, levar essas luzes da compreensão do vosso Evangelho, da vossa Boa Nova, aplicando-as em nosso dia a dia, transformando aos pouquinhos as nossas almas ainda necessitadas, claudicantes, em criaturas e almas mais identificadas com o vosso Evangelho, por consequência, com as leis de Deus. Jesus querido, abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram aqui nessa noite. Abençoe a todos que se encontram em nossos lares. Amparai, Jesus, os nossos irmãos frequentadores dessa casa, colaboradores e ceareiros, que não puderam aqui comparecer em virtude de doença ou por força maior. Amparai ainda, Mestre, aqueles que sofrem, que se encontram doentados, que se acham reclusos, ou mesmo perambulando pelas ruas, sujeitos ao frio, à noite e muitas vezes ao abandono. Que a vossa misericórdia, que materializa junto perante a toda a humanidade as leis divinas, possam recair sobre toda a humanidade, especialmente naqueles locais onde o egoísmo e o ódio tomam proporções colossais, alimentando a guerra. Que possamos todos nós unirmos em orações, a fim de contrapor esse dragão horrendo que é a guerra e a desunião, e que as criaturas possam aos poucos compreender que só existe uma solução para toda a humanidade, e essa solução, Jesus, é o vosso Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas. Livra-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória, para todos sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra para o nosso irmão que preside os trabalhos desta noite. Com essa prece de agradecimento, estamos encerrando a nossa reunião da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos foram receber o passe, pedimos que formem a fila.